Olá pessoal, meu nome é Tami, eu sou professora de matemática aqui do Colégio Oficina do Estudante e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre como fazer o gráfico da função quadrática. Bom, para começar, o que seria uma função quadrática? Ou, como a gente pode chamar também, função polinomial do segundo grau. Ou simplesmente função do segundo grau. A função quadrática é uma função nesse formato, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Bom, para fazer o gráfico dessa função, a gente pode seguir uma série de passos, que é o que eu vou falar para vocês agora. Então, bom, para a gente começar, eu vou usar como exemplo essa função, x ao quadrado menos 2x menos 3. A primeira coisa que a gente pode começar a fazer para elaborar esse gráfico é determinar quais são os coeficientes dessa função. Então, quem é o a, quem é o b e quem é o c. Bom, nesse caso, nesse exemplo, o a, o coeficiente a, é o 1, lembra que quando não aparece o número aqui, é porque é 1. E o a sempre é o número que acompanha o termo que está elevado ao quadrado. Então, nesse caso, o a é igual a 1. O b é o número que acompanha o x. Então, no caso, é o menos 2, não esquecendo de colocar o sinal junto com o 2. Então, o b seria o menos 2. E o c, o termo que não tem x. Então, o menos 3, o número que não tem x. ABC. Ok. Todo gráfico da função quadrática tem o formato de uma parábola. E essa parábola pode ter concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Olhando para a função, a gente já consegue determinar logo de cara se essa parábola está voltada para cima ou para baixo. A gente precisa olhar para o A. Então, o A vai dizer para a gente como está essa parábola. Sempre que o A for um número positivo, então, vamos colocar aqui, a maior que zero, se o a for um valor positivo, a concavidade da parábola está voltada para cima. Se o a for um número negativo, a menor que zero, a concavidade está voltada para baixo. Então, aqui a gente tem até um jeitinho bom para memorizar isso, né? Pensa assim, a positivo, coisas positivas deixam a gente feliz. Então, a parábola está sorrindo. Coisas negativas deixam a gente triste. Então, parábola triste, ok? É só um jeitinho para a gente poder lembrar. Então, olhando para essa função, a gente já consegue saber, logo de cara, que a parábola tem a concavidade voltada para cima, porque o nosso A é positivo. Então, já vou deixar as anotações aqui para facilitar depois, na hora de colocar tudo no plano cartesiano. Então, a gente já sabe que é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Outra coisa que a gente já pode determinar, olhando para essa função, é o seguinte, é o ponto onde a parábola vai cruzar o eixo y. Então, no plano cartesiano, a gente tem o eixo x, o eixo horizontal, e o eixo y, que é o vertical. Toda parábola vai interceptar o eixo y em algum ponto. Então, a gente pode determinar agora qual é esse ponto. Bom, a gente tem que pensar o seguinte, eu tenho o plano cartesiano. Quando o ponto está localizado em cima do eixo y, seja lá onde for, significa que nesse ponto o x vale 0. Então, uma maneira de determinar esse ponto é trocando aqui na função o x por 0. E a gente vai determinar qual seria o valor da função para quando o x for 0. Como que a gente faz isso? Escreve a função substituindo o x por 0. Então, vai ficar... só para a gente organizar aqui. Então, a gente está encontrando agora o ponto onde a parábola intercepta o eixo y. Então, a gente vai colocar aqui f de 0, trocando x por 0, igual a 0 ao quadrado menos 2 vezes 0, menos 3. Aqui vai zerar e vai sobrar somente o menos 3. Isso significa que quando x é 0, o y vale menos 3. Então, a gente tem um ponto aqui de coordenadas 0, menos 3. Tá? Só que é o seguinte, não é necessário, na verdade, fazer essa conta para encontrar esse ponto. Por quê? Os termos que tem o x vão ser zerados. Quem que vai sobrar? O c. Então, olhando para a função e olhando para o c, a gente já consegue saber logo de cara qual é o ponto onde a parábola vai interceptar o y. Vai ser sempre no c. Ok? Bom, outra parte importante são os pontos ou o ponto.
onde a parábola intercepta o eixo x. Então, aqui onde intercepta o y, agora a gente vai olhar onde ele intercepta o x. Bom, para a gente encontrar agora os pontos onde a parábola intercepta o eixo x. É a mesma ideia que a gente usou aqui para encontrar onde intercepta o y. Só que agora o ponto vai estar localizado no eixo x. Sempre que um ponto está localizado em cima do eixo x, nesse ponto o y vale 0. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar aqui na função o f de x por 0 e vai resolver. Quando a gente troca o f de x por 0, a gente obtém o quê? Uma equação do segundo grau. Uma equação polinomial do segundo grau. Então, eu igualei a 0. Igualei a 0, a gente vai resolver essa equação. A gente pode resolver essa equação pela fórmula de Bhaskara, por soma e produto. Se fosse uma equação incompleta, pelo método de resolução das incompletas, então isso fica à escolha de vocês. No próximo passo, a gente vai precisar usar o valor de delta. Então, como o valor de delta vai ser necessário, o que a gente pode fazer? Usar a fórmula de Bhaskara e o delta já vai aparecer aqui, a gente usa ele depois. Então, eu vou optar pela fórmula de Bhaskara. Mesma coisa, determinar A, B e C, que a gente já determinou logo no início, então a gente já sabe que aqui o A é 1, o B é menos 2, o C é menos 3. Para calcular pela fórmula de Bhaskara, a gente vai determinar primeiro o valor de delta. Então, lembra que delta é B ao quadrado menos 4AC. E aí a gente substitui. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, lembrando de colocar entre parênteses quando for negativo, menos 4 vezes o A vezes o C, ok? Faz primeiro o B ao quadrado, então menos 2 ao quadrado, 4, positivo, multiplicação, vai ficar 4 vezes 3, 12, como tem um menos aqui e outro aqui, vai ficar mais 12. Então, 4 mais 12. O valor de delta é 16. Segunda parte da fórmula. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. O B é menos 2, então vai ficar menos 2, mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1. Menos com menos, mais, então vai ficar 2, mais ou menos. Raiz quadrada de 16, 4, sobre 2. Nesse momento, lembra que toda equação do segundo grau possui duas raízes, que a gente chama de x1 e de x2. Então, aqui a gente vai encontrar essas duas raízes. x1 vai ser 2 mais 4 sobre 2, 6 sobre 2, que é 3. x2 vai ser 2 menos 4 sobre 2, menos 2 sobre 2, menos 1. Então, nós encontramos aqui os dois pontos onde a parábola intercepta o eixo x. Nesse caso específico, desse exemplo que eu estou dando, a gente encontrou dois pontos distintos. Lembra que quando a gente resolve uma equação no segundo grau, pode ser que a gente obtenha dois valores iguais. Só faltou colocar o x2 aqui. Pode ser que a gente encontre dois valores iguais para o x1 e para o x2. Nesse caso, a parábola vai só encostar no eixo x, em um ponto só. Pode ser também que o delta dê negativo e a gente não tenha, e não haja raiz dessa equação. Nesse caso, a parábola não vai interceptar o eixo x, ok? Bom, então aqui a gente sabe que a parábola intercepta o eixo x no ponto de coordenadas 3, 0, o x vale 3, o y vale 0, e menos 1, 0, x vale menos 1, y vale 0. Só falta a gente encontrar agora o vértice da parábola. Para encontrar o vértice, a gente precisa de duas fórmulas. Então, é o seguinte, o vértice. As coordenadas do vértice a gente chama de xv, x do vértice e y do vértice. E para isso a gente tem algumas fórmulas. O x do vértice vai ser menos b sobre 2a. Mesmo b e o mesmo a lá da função. Então, é menos o menos 2 sobre 2 vezes 1. Isso fica 2 sobre 2, que é 1. O y do vértice, a fórmula é menos delta sobre 4a.
O delta a gente encontrou aqui quando estava fazendo a fórmula de Bhaskara. Então, vai ser menos 16 sobre 4 vezes 1. Menos 16 dividido por 4, menos 4. Ok? Essas são as coordenadas do vértice, ou seja, o nosso vértice é o ponto 1, menos 4. Então, agora que a gente encontrou todos os valores importantes para construir a parábola, a gente só precisa colocar esses pontos lá no plano cartesiano. Então, a gente tem aqui o plano cartesiano. Eu vou começar colocando o ponto onde a parábola intercepta o eixo y, que é no menos 3. Então, em cima do eixo y, eu marco o menos 3. Coloco agora os pontos onde a parábola intercepta o eixo x. Mas vou marcar o 3 e o menos 1. Então, aqui no eixo x, eu marco 3 e marco o menos 1. E o vértice? O vértice tem coordenadas 1, menos 4. Então, a gente vai encontrar o ponto de coordenadas 1, menos 4. Desce aqui um tracejado até chegar no menos 4. Esse ponto vai ser o vértice. E aí, o que a gente precisa fazer? Uma parábola com concavidade para cima que passe por esses pontos. Pronto, esse é o gráfico da nossa função. Só alguns detalhes importantes sobre ele, que são importantes de lembrar. A parábola sempre é simétrica, então esse eixo vertical que passa pelo vértice, ele é o eixo de simetria dessa parábola. Então isso é uma coisa importante de lembrar a hora que vocês forem fazer essa parábola. Outra coisa, nesse caso, o vértice é o ponto mínimo da função. Então é o menor valor que a função pode assumir. Se a concavidade estivesse voltada para baixo, o vértice seria o ponto máximo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida, só deixar seu comentário aqui embaixo. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Muito obrigada, até logo!